Finalmente, em meio à Copa do Mundo que está acontecendo nos Estados Unidos, cujo Irã está participando, às vésperas da estreia do Irã, inclusive, foi anunciado o acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. E isso impacta diretamente Bitcoin e criptomoedas em geral, assim como outros ativos de risco e também taxas de juros. Eu já vou explicar isso para você em detalhes. Em meio a tudo isso, tem gestoras relevantes no mercado projetando o Bitcoin ainda em 2026 acima de 100 mil dólares. E a pergunta que fica é, será que o Bitcoin vai ter força agora, com uma nova onda positiva, para buscar de fato 100 mil dólares acima disso, ainda em 2026? Eu vou falar sobre todo esse cenário e também sobre os 3 principais grupos que compram Bitcoin, como eles estão se comportando agora, como eles podem se comportar dependendo dos desdobramentos disso tudo daqui para frente. Tudo isso de maneira bastante resumida, direto ao ponto, porque aqui eu valorizo o seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. Já deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que compartilham os vídeos aqui do canal, que comentam, interagem de alguma forma e que deixam o like. Afinal de contas, nós temos uma média de likes por visualização acima da média. Isso é graças a vocês que fazem isso, né? Que deixam um like no vídeo. Fica à vontade para fazer isso, inclusive. E se você ainda não é inscrito no canal, já deixo o meu convite aqui para você se inscrever, clicar no sino das notificações, marcar ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, meus amigos, acordo entre Estados Unidos e Irã anunciado. A princípio, as notícias dão conta de que esse acordo deve ser assinado no dia 19 de junho. E ao contrário do que das outras vezes, dessa vez nós temos mais de uma parte anunciando que há um acordo. E é justamente isso que o mercado já precifica. O Bitcoin mesmo saiu lá da região dos 61, 62 mil dólares e já está acima dos 66.500 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. As bolsas americanas estão renovando recordes, bolsas pelo mundo estão subindo e as taxas de juros futuros estão caindo justamente por conta desse cenário de redução de risco. O mercado está precificando um risco menor em relação ao futuro. Isso principalmente se dá porque, com o acordo assinado, há dentro do acordo a abertura completa do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo do mundo. E como você deve saber, petróleo mais caro significa que a inflação sobe bastante porque existem muitos derivados de petróleo. O próprio transporte deriva do petróleo. Se nós temos ali na frente a retomada da oferta de petróleo, nós temos ao natural redução de preços. Isso já é sentido antes mesmo de se concretizar nos preços do petróleo. O petróleo cedeu bastante. No momento que eu estou gravando o vídeo aqui, nas últimas 24 horas, cai algo como 4,5%. E isso, é claro, está só estendendo as quedas da semana passada, dos últimos dias, onde o petróleo já vinha demonstrando mais fraqueza, né? Já vinha cedendo por conta dessa expectativa também da assinatura de um acordo. Se nós temos menos inflação, nós temos menos pressão nas taxas de juros, mais dinheiro circulando na economia e mais dinheiro indo para ativos de risco. É por esse motivo que o mercado tem se comportado dessa maneira nos últimos dias. Bom, agora vamos tentar entender aquele racional de Bitcoin acima de 100 mil dólares ainda em 2026. Nós temos aí 6 meses pela frente. Será que isso é possível? Quanto é possível? Quanto é simplesmente uma matéria, algo um pouco mais sensacionalista para tentar puxar de fato o fluxo para o Bitcoin? Bom, nós temos aqui uma matéria que recebeu bastante destaque nos últimos dias. Gestora desafia pessimismo e prevê Bitcoin a 100 mil dólares em 2026. Especialista enxerga exagero do pessimismo relacionado a fatores como a saída de capital dos ETFs e a venda de Bitcoins pela Strategy. Bom, descendo um pouquinho aqui, a gente já vê que a gestora em questão é a 21 Shares. E os analistas aqui, com relatório assinado pelo analista Maximilian Mikkelsen, fala em Bitcoin virando o jogo ainda em 2026, alcançando aqui 100 mil dólares, embora não descarte a possibilidade de uma queda até os 50 mil dólares. Ou seja, ele está vendo uma volatilidade bem grande aqui no Bitcoin dentro de 6 meses, de 50 mil a 100 mil, por exemplo. E muita gente, mas muita gente mesmo, acaba lendo só uma manchete e falando, olha, já estão projetando, o mercado está projetando o Bitcoin acima de 100 mil dólares, sem no fim do dia analisar o contexto, primeiro, da matéria, segundo, do mercado. Mas fica tranquilo que eu faço isso aqui no canal. Então vamos lá. Primeiro de tudo, isso é uma matéria que precisa vender uma ideia. A maioria esmagadora das matérias que nós vemos por aí são matérias pagas. Então alguém está pagando para que vincule em algum canal de mídia aquilo que a pessoa quer passar como ideia. É quase como uma publicidade. Uma gestora que tem por principal objetivo captação de recursos não vai falar que é muito ruim investir no momento, que tudo
tudo vai abaixo e que os ativos que ela detém ou que ela pretende investir não valem a pena no momento. Ela vai fazer justamente o contrário, tentar passar a ideia de que vale muito a pena investir nesses ativos, passar uma ideia de urgência para que ela capte o máximo de dinheiro possível no menor tempo possível. E veja bem, eu não estou condenando ninguém aqui, o mercado funciona assim, é só para você entender que pode ter algum viés aqui, na verdade sempre tem algum viés, e não é por isso também que você vai ignorar completamente uma matéria, é só para você fazer esse filtro. Eu estou trazendo isso tudo porque existe um contexto para o Bitcoin, tanto um contexto histórico baseado em ciclos passados, quanto um contexto macroeconômico, como também um contexto técnico. Não é só um, não é só outro, é tudo junto. É dessa maneira que você mitiga riscos e exclui boa parte dos vieses que você carrega. Então vamos aos fatos. Dá uma olhada aí na tela no que está aparecendo para você. Nós tivemos dos últimos 25 dias úteis, na verdade teve um último aqui positivo que está aparecendo aí para você também, mas antes dele foram 25 dias úteis nos ETFs de Bitcoin, com 22 deles tendo saídas líquidas. Foram bilhões de dólares, aproximadamente 5 bilhões, que saíram dos ETFs de Bitcoin, ou seja, aquele canal institucional que foi aberto com os ETFs acabou virando um canal de saída nesses dias anteriores, nessas semanas. Foi um movimento que nós vimos desde abril e agora, com esse contexto, pode ser que esteja virando sim. Mas o fato analisado aqui, que eu já trazia lá com os primeiros 10 dias de movimento, é que saiu muito dinheiro e a tendência seguia de saídas líquidas. Esse dinheiro precisava ser absorvido por alguma outra parte do mercado e não foi. E dentre outras coisas, isso ajudou o preço do Bitcoin a cair. Não foi lá a venda do Saylor ou isso ou aquilo. Foi um contexto como um todo. A venda do Saylor ajudou um pouco? Sim, ajudou um pouco. Mas não foi a venda em específico que fez o Bitcoin cair. Outra questão, dentro de 2026, nós temos aqui uma janela curta historicamente. Por que historicamente? Baseado no histórico dos outros ciclos, o mês de outubro costuma ser o mês de mínima do Bitcoin. E particularmente eu trabalho com duas hipóteses. Ou de que a mínima tenha sido feita ou seja feita um pouco antes de outubro. Essa, na minha visão, é uma possibilidade mais forte. E a minha visão é baseada justamente no ciclo ter antecipado algumas coisas. Por exemplo, o próprio ano de 2025 encerrou em queda, quebrando aquela sequência que nós tínhamos de 3 anos de alta para um ano de queda. Nós tivemos, depois de 2 anos de alta, já um ano de queda, que foi 2025. Mas a segunda possibilidade mais forte que eu enxergo é justamente que a mínima seja feita em outubro. Então, baseado nisso, nós teríamos uma janela relativamente curta para comprar Bitcoin. Por quê? Porque até outubro nós temos apenas 4 meses. E a probabilidade maior, na minha visão, é justamente que dentro desses 4 meses esteja a mínima do Bitcoin, se é que ela não foi feita agora nos 59 mil dólares. E falando em compra, esse tipo de janela aqui é a janela que eu mais compro. Por exemplo, as maiores compras que eu fiz ficaram aqui na faixa dos 60 a 65 mil dólares. Assim como no ciclo passado, as maiores compras que eu fiz foram todas abaixo de 20 mil dólares. Depois eu fiquei um bom tempo sem comprar. Por quê? Porque eu aproveitei muito para comprar Bitcoin ali abaixo daqueles valores. E quando o Bitcoin voltou a subir, ele começou a tomar uma fatia maior da minha carteira. Então, no lugar de comprar, eu simplesmente mantinha Bitcoin, comprava outros ativos e a minha carteira seguia rebalanceada simplesmente porque o Bitcoin dava conta disso, subindo mais do que os outros ativos. E se você tem o mesmo pensamento, ou se você acha que é uma janela interessante para a compra de Bitcoin agora, se está começando agora, independente, eu recomendo que você faça suas compras pela Binance, que é por onde eu compro. É a maior corretora de criptomoedas do mundo, tem as menores taxas do mercado e 40% de todos os investidores, considerando todas as corretoras de criptomoedas que existem, optam pela Binance. Se você ainda não tem conta lá, eu recomendo que você abra a conta pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, porque ele dá 10% de cashback sobre todas as suas taxas de negociação e mais bônus de até 600 dólares quando você cumpre algumas tarefas que vão abrindo para você lá no aplicativo logo depois que você abre a conta. Para ativar ambos os bônus, você precisa abrir a conta até o final pelo link que eu estou deixando na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Bom, já falamos dos ETFs, que ao meu ver podem ter uma virada agora, dado o cenário macro. Agora vamos dar uma olhadinha na parte técnica do Bitcoin. Pois bem, esse aqui é o gráfico diário. Nós temos aqui o Bitcoin retomando depois de fazer a mínima lá nos 59 mil dólares, já aqui nessa faixa de 66 mil. E reparem que eu deixei aqui esse caixote desenhado. Por quê? Porque essa é uma região de bastante demanda pelo Bitcoin e ela serve como resistência e como suporte. Ela foi isso no passado, não só nesse passado recente aqui, como em mais vezes. E essa aqui é uma das razões que me faz afirmar que é muito difícil o Bitcoin buscar 100 mil dólares ainda em 2026, porque ele precisa entrar nesse range aqui. Uma vez que ele entra
nesse range, é muito mais fácil ele lateralizar aqui entre 75 e 67 mil dólares por algumas semanas, quem sabe mais de mês, para depois romper para um dos lados e pode ser que seja um rompimento para cima ou para baixo novamente. E a gente só vai conseguir avaliar isso depois de entender qual vai ser o volume que o Bitcoin vai imprimir, se vai ter bastante fluxo de capital migrando para o Bitcoin ou não, se vai ser uma subida fraca aqui, uma vez que ele entre dentro desse range. E a tendência é que a gente leve tempo aqui, exceto se entrar um fluxo muito grande de capital no Bitcoin. E aí sim, uma vez rompido aqui os 75 mil dólares, essa região, nós vamos de novo buscar aqui esse topo local, que foi lá dos 82 mil e quebrados, para aí sim, depois de romper essa resistência, pensar em 100 mil dólares. Eu não olho para 100 mil dólares nesse momento, em especial dando prazo para o Bitcoin de 6 meses. Acho pouco provável que isso aconteça, não descarto que o Bitcoin atinja 100 mil dólares esse ano, mas acho bem difícil. E eu atribuiria aqui, para você ter uma ideia do quão difícil eu acho, 10% de chance do Bitcoin bater 100 mil dólares ainda em 2026. Só que o grande ponto aqui em relação a prazo é que investidor de verdade não tem que ficar se preocupando até que dia o Bitcoin vai bater tal marca, porque isso pouco importa para você. Na prática, você quer comprar bons ativos a bons preços e quer que eles se valorizem ao longo do tempo. Quanto mais curtoprazista, quanto mais prazo você dá para o mercado para algo acontecer, menores são as suas chances de fazer dinheiro de fato no mercado e botar lucro no bolso. Porque na prática não vai fazer diferença se o Bitcoin bater 100 mil dólares em novembro de 2026 ou em janeiro de 2027. O mais importante, no fim das contas, é ele montar uma estrutura de alta, uma estrutura de retomada, principalmente uma retomada de acordo com os ciclos, porque aí sim você tem muita chance de fazer bastante dinheiro com a alta do Bitcoin. Historicamente, essas altas costumam entregar bastante, principalmente para quem faz o dever de casa de comprar e comprar bem a bons preços num bear market como esse que a gente está vivendo agora. E para uma retomada efetiva do Bitcoin, seria necessário o alinhamento dos 3 principais perfis de investidores do Bitcoin. E isso é algo que durante o bear market nós não vemos. Nós vemos principalmente um perfil em específico comprando, acumulando, que são os investidores de longo prazo, e a gente consegue ver isso claramente aqui. Nesse gráfico nós temos o preço do Bitcoin em amarela, toda essa parte verde aqui é o montante que os long-term holders têm de Bitcoin. Quem são os long-term holders? São os investidores de longo prazo, têm Bitcoin por pelo menos 6 meses. Na minha visão, teria que ser até mais do que 6 meses, mas já dá pra gente ter uma ideia aqui de se esse perfil de investidor vem acumulando Bitcoin, se ele vem vendendo, qual é o comportamento dele no momento. E aqui é possível a gente ver, por exemplo, que atingiu as máximas aqui, mais ou menos em junho de 2025, a quantidade de Bitcoin que os long-term holders tinham, preço lá em 104 mil. Depois eles passam a vender um pouco, tá vendo? O preço do Bitcoin sobe aqui, ó, eles estão com menos. E quando o Bitcoin bate as máximas aqui, ó, 123, 125 mil dólares, eles já começam a reduzir, na verdade já vinham reduzindo. Aí reduzem bastante aqui quando o Bitcoin perde alguns marcos importantes, lá em novembro de 2025. Boa parte desses investidores enxergou que o Bitcoin sim estava entrando num bear market, e é por isso que esse comportamento é esse, e ele segue aqui, ó, até mais ou menos dezembro de 2025. Depois, daqui para frente, esse número começa a aumentar novamente, o preço do Bitcoin caindo, eles começam a aumentar. O que isso mostra? Mostra que eles voltam a comprar Bitcoin, principalmente a partir, olha só, dezembro aqui, tinha preço lá na casa dos 87 mil dólares, né? Então eles começam a comprar 87, aí seguem comprando aqui, o preço, olha só, caindo para 70, 60 mil dólares, e eles seguem acumulando. Aqui acumularam bastante e seguem acumulando, ou seja, eles voltaram a ficar compradores de Bitcoin e não mais vendedores. Esse é um bom sinal para você, para entender que investidores mais experientes, com visão de mais longo prazo, nesse momento estão comprando Bitcoin igual doido. Enquanto isso, investidores de curto prazo, investidores de varejo, estão meio que fora do mercado. Esses aí, ou muitos deles, acabaram vendendo no prejuízo, compraram na euforia e saíram depois falando que Bitcoin não valia a pena, que não fazia sentido e tudo mais. Esse é o perfil de investidor que perde dinheiro mesmo com a janela de queda do Bitcoin sendo muito mais curta do que a janela de alta. Nesse momento, nós estamos na janela de baixa, na janela de acumulação de Bitcoin. Uma vez que você entende isso, você consegue fazer dinheiro, muito dinheiro, quando o mercado sobe. Então, nós temos fora o varejo, temos dentro os investidores de longo prazo e os institucionais, são aqueles que eu mostrei para você antes, os ETFs principalmente. Aí nós temos também as Bitcoin Treasuries, que são, por exemplo, a MicroStrategy e tudo mais. Essas eu nem dou tanto peso porque compram sempre Bitcoin
Bitcoin. Inclusive, o preço médio da Strategy é um preço médio horrível para o momento em que eles começaram a comprar Bitcoin. Então, eles compram sempre, constantemente. Isso pouco mexe na estrutura, principalmente mexe os investidores institucionais, puxados lá pelos ETFs, que são os investidores cascudos, investidores de bolsa de valores de fato. E sim, nós precisamos do alinhamento desses caras trazendo dinheiro de volta para o Bitcoin, para o mercado cripto, os investidores, os long-term holders, seguindo com as compras, né, seguindo com o volume, com o Bitcoin, sem vender. E em esses dois se alinhando, a tendência é que nós tenhamos também o varejo aos poucos entrando, porque o varejo espera o preço subir para entrar via de regra. Bom, dito isso e mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.